Caros amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, ative o sininho. Ao ativar o sininho, quando nós postarmos um novo vídeo, você receberá o aviso. É bem legal. Faça essa experiência. Vou falar agora sobre o Vanderlei Luxemburgo, um treinador brasileiro muito conhecido, de renome nacional, com participação no futebol no exterior, e não foi em qualquer clube. Ele foi ao Real Madrid. Chegar ao Real Madrid é uma caminhada longa, que é preciso ser respeitada. Por que saiu? Por que não? Isso é outra conversa, é outra história. Nem nós sabemos, porque não vivemos lá. Estamos aí baseados em depoimentos, inclusive do próprio Vanderlei. Mas o que nos resta é respeitá-lo como treinador. É saber que quem chega a esta condição tem o seu valor, sim. Pois o Vanderlei, lá na década de 90, o Vanderlei Luxemburgo, início dos anos 2000, ele era um treinador muito respeitado, muito conceituado, um treinador com um enorme número de títulos obtidos, chegou à seleção brasileira, não deu certo na seleção brasileira. Por que não deu certo? O futebol brasileiro não precisava de um treinador como ele naquele momento, tinha que ter um outro cara, um durão, um sujeito prático, mais prático do que teórico, menos preocupado com a mídia, com o seu próprio prestígio, com o seu próprio marketing, do que com a seleção brasileira. E o Vanderlei estava mais preocupado com o próprio marketing. Foi o caso que o diferenciou do Felipe Scolari, que chegou lá preocupado, sim, com a seleção, e o seu marketing foi decorrência. O seu marketing, o Filipão faz de forma diferente. Então, ali o Vanderlei Luxemburgo sofreu um baque na sua carreira. Começou a tentar provar o que não precisava provar. O que não precisava provar. A ida para o Real Madrid ainda tornou a situação muito menos favorável ao treinador. E ele chegou no momento que precisou se reinventar como técnico, porque ele ficou parado muito tempo. E ele fez alguns trabalhos antes da parada que não convenceram. No Grêmio, por exemplo, ele não convenceu. E o Vanderlei Luxemburgo, para voltar, para ser um homem de mídia, para ser um homem discutido, lembrado, ele foi para o Vasco numa situação financeiramente desfavorável, e profissionalmente ele até ajudou o Vasco nas questões administrativas, porque ele estudou marketing, ele estudou outras coisas do futebol e foi útil também ali. E ele melhora no momento em que ele vem para o Palmeiras, porque o futebol brasileiro, neste período do Vanderlei, de falta de afirmação, de reinvenção, o futebol brasileiro teve treinadores acadêmicos, com formação acadêmica, os práticos foram um pouco esquecidos, os autodidatas foram um pouco esquecidos, e treinadores estrangeiros também chegaram. Os treinadores com formação acadêmica eram muito discutidos, contestados, enfim. Já os estrangeiros, alguns treinadores brasileiros receberam bem, outros nem tanto. Mas a verdade é que se estabeleceu aí uma disputa entre os principais treinadores do Brasil e esses estrangeiros que estavam chegando para trabalhar. Embora isso não fosse explícito, mas era uma briga surda que existia. E ficou comprovado agora com a saída do Jorge Jesus, com o retorno dele para o futebol português, quando ele, no entendimento da maioria das pessoas, ele não foi legal com o Flamengo, porque ele renovou um contrato um mês atrás, quando poderia não ter renovado. Ele já tinha noção do que estava acontecendo no Benfica, porque o presidente é seu amigo, já estava tudo acertado. E ele, depois de um mês, rescinde o contrato, vai embora. E também, de uma forma surda, se diz que está tudo bem, tudo ótimo, mas se sabe que surdamente não está acertado, não está, não foi uma boa saída. E as relações dos treinadores mais famosos do Brasil, como o Vanderlei e outros, se esclarece agora, no momento em que este Jorge Jesus retorna, porque o Vanderlei Luxemburgo dá uma declaração dizendo o seguinte: se fosse um treinador brasileiro que tivesse a atitude que o Jorge Jesus teve com o Flamengo, seria criticado, seria judiado, seria maltratado pelos clubes, pela imprensa, pelas torcidas, por todos.
Vanderlei tem razão. Se fosse um brasileiro, não tenha dúvida que a postura de todos seria diferente do que foi com o Jorge Jesus. Agora, o Vanderlei não precisava ter saído da casca. Deveria ter permanecido, porque este passo o Vanderlei Luxemburgo não precisava dar. Poderia deixar que outros, qualquer outro daria, na imprensa, na sua classe de treinadores, porque o Vanderlei está em fase de recuperação da imagem. Mas quem um dia foi rei sempre será majestade, não perderá os vícios do poder. Um abraço.